Pai do Senhor para todos, louvado seja Deus. Sou o Diácono Antônio Evangelista. Você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Amém? Louvado seja Deus. Nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem uma palavra ao teu coração. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Vemos, louvado seja Deus, que o Senhor, Ele é chamado a sua atenção para as nossas vidas através da nossa fé, através da nossa confiança. Quando verdadeiramente nós confiamos no Senhor, o Senhor estende as suas mãos misericordiosas e poderosas para trabalhar nas nossas vidas. Bendito seja Deus. Vamos ler aqui um texto da palavra de Deus que está no livro de Mateus capítulo 8 e no versículo de número 5 em diante. Louvado seja Deus. Aqui é quando um centurião, louvado seja o nome do Senhor, ele chega até os pés de Jesus, louvado seja Deus. Ele roga a Jesus, ele clama por socorro, ele pede a misericórdia de Deus para que o Senhor, ele venha trabalhar na vida do seu criado. Então vemos, louvado seja Deus, que através da confiança daquele homem, que através da fé daquele homem, louvado seja Deus, chamou a atenção de Cristo. Jesus, ele ficou maravilhado, louvado seja Deus, com a fé daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui o texto, louvado seja Deus, da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 5 e versículo de número, capítulo 8, perdão, e versículo de número 5, que diz assim a palavra de Deus: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogou-lhe, e dizendo: Jesus, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o centurião respondeu dessa forma. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a outro criado: faz isto, e ele faz. Então maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. No versículo 3, Jesus ele diz: Então disse Jesus ao centurião: Vai como tu creste, seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Então vemos aqui uma história, louvado seja Deus, a qual através da fé daquele centurião moveu as mãos de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua causa, do seu criado. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que aquele homem, louvado seja Deus, mesmo sendo autoridade, um homem que tinha, louvado seja Deus, homens e pessoas às suas ordens, aquele homem, louvado seja Deus, se desfez naquele momento da sua autonomia, da sua autoridade, e reconheceu verdadeiramente que só o Senhor é quem poderia resolver o seu problema. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquele criado ou aquele centurião, ele chega rogando ao Senhor, pedindo ao Senhor, louvado seja Deus, que ele tinha em sua casa um homem paralítico. O seu criado estava violentamente atormentado. Então o centurião, ele clama por Cristo. Ele diz, louvado seja Deus: Olha, Senhor, o meu criado está em casa violentamente atormentado. A atormentação, louvado seja Deus, creio eu, pelo inimigo. O inimigo talvez atormentava a sua vida. Então Jesus, louvado seja Deus, por onde ele passava, a multidão seguia, porque aonde Cristo andava, louvado seja Deus, naquelas regiões, Judeia, Galiléia, Cafarnaum,
Vemos ali, louvado seja Deus, que as multidões seguiam Jesus por intermédio dos feitos, dos sinais que Jesus ele fazia. Então ali, louvado seja Deus, pessoas eram curadas das suas enfermidades, como foi o caso da mulher do fluxo de sangue. Outras pessoas, como o cego Bartimeu, que ali, louvado seja o nome do Senhor, tornou a voltar a ver de novo, louvado seja Deus, por intermédio de Jesus ter dado a vista. E ali, louvado seja Deus, corria, louvado seja Deus, a fama de Cristo por toda aquela cidade circunvizinha. Então aquele centurião, ele chega rogando a Senhor, que o criado dele estava em casa, paralítico e violentamente atormentado. Então vemos, louvado seja Deus, o desespero daquele centurião. Então quando ele chega para Jesus e roga ao Senhor, louvado seja Deus, para que o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, entrasse com providência na sua causa, do seu criado. Então Jesus, ele se compadece naquela situação. E quando ele clama a Cristo e fala da situação, a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Então aquele centurião, louvado seja Deus, ele responde ao Senhor: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Basta somente uma palavra e o meu servo sarará. Entenda uma coisa: a primeira coisa que aquele homem ele fez, louvado seja Deus, foi se humilhar. Ele disse: eu não sou digno, Senhor, de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Em outras palavras, aquele homem, creio eu, dizia dessa forma: Senhor, quem sou eu para o Senhor adentrar dentro da minha casa? Quem sou eu, Senhor, para receber o Senhor dentro da minha residência? Não precisa não, Senhor, porque eu não sou nem digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas basta somente uma palavra. Alabadagassúria. Temos que crer nas promessas de Deus, temos que crer na palavra de Deus. Jesus poderia muito bem ter ido na casa daquele homem, mas através da sua fé o centurião creu na palavra de Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele disse: Senhor, não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Basta somente uma palavra tua, Senhor, e o meu servo sarará. Então Jesus, ele fica maravilhado, irmãos, com a atitude daquele homem. Agora entenda uma coisa: tem muitas pessoas que já não crêem mais nas promessas de Deus. Tem pessoas aí que não crêem mais na palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz o mover na nossa vida. Quando nós verdadeiramente cremos na palavra, o Senhor move as suas mãos misericordiosas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então vemos, louvado seja Deus, que aquele centurião, através da sua fé, moveu as mãos do Senhor sobre a vida, louvado seja Deus, do seu criado, que estava paralítico e violentamente atormentado em sua casa. Então, louvado seja Deus, Jesus, ele se disponibiliza aí na casa daquele centurião. Mas aquele centurião, louvado seja Deus, ele reconheceu, louvado seja o nome do Senhor, que era pecador, que era indigno de receber o Senhor na sua casa, na sua residência, debaixo do seu telhado. Ele disse: não, Senhor, não precisa o Senhor ir, basta apenas uma palavra e o teu servo sarará.
e o meu criado sarará. Quantas e quantas vezes Deus fala por intermédio da boca de pessoas: Deus é contigo, Deus está trabalhando, o Senhor está movendo, o Senhor está fazendo milagre na tua vida. Basta apenas nós crermos, como esse centurião creu. Louvado seja o nome do Senhor, e através da sua fé, louvado seja Deus, e a sua confiança, o Senhor moverá as suas mãos. Através da fé daquele homem, louvado seja Deus, chamou a atenção de Jesus. No versículo de número 10 do capítulo 8 de Mateus, a Bíblia diz que depois que aquele centurião, louvado seja o nome do Senhor, ele fala para o Senhor que não precisava ele ir em sua casa, porque ele não era digno de que o Senhor entrasse debaixo do seu telhado. Bastava apenas uma palavra e o servo dele, o criado dele, iria sarar. Então, através dele crer na palavra de Deus, o Senhor se maravilhou. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jesus se maravilhou-se ouvindo isso da boca do centurião, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Agora olhe para cá, entenda uma coisa. Muitas vezes, louvado seja Deus, as coisas não acontecem na nossa vida. Muitas vezes as coisas não acontecem dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, louvado seja Deus. Porque muitas vezes, louvado seja Deus, nós damos crédito à incredulidade. A incredulidade entra dentro do nosso coração, louvado seja Deus. Vemos aqui, louvado seja Deus, que aquele homem, ele creu. Ele aceitou verdadeiramente, louvado seja Deus. Aleluia! O Espírito Santo de Deus na sua vida, através dele, crê na sua palavra. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre dentro da minha casa. Basta apenas uma palavra. Labadaia, orimiclama, ravassúbria. Basta apenas uma palavra e o meu servo, o meu criado, sarará. Então Jesus, ele se maravilha com aquilo, louvado seja Deus, que aquele homem falou, ou com que aquele homem recebeu e creu. Jesus se maravilhou ouvindo isso e disse para todos aqueles que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A Bíblia diz, irmãos, louvado seja Deus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não estamos vendo. Basta apenas nós crermos na palavra, lavassúbria, e o Senhor moverá as suas mãos ao nosso favor. Creia que esse momento difícil que você está passando, louvado seja Deus, o Senhor vai mover as suas mãos misericordiosas e vai mudar a situação da tua vida. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que no versículo 3 do capítulo 8, Jesus, ele diz: então disse Jesus ao centurião: como creste, te seja feito. E na mesma hora o seu criado sarou. Agora entenda uma coisa, meu amado, minha amada: é através da tua fé, é através da tua confiança no Senhor que o Senhor moverá suas mãos misericordiosas, louvado seja Deus. Temos que crer, louvado seja o nome do Senhor, nas promessas de Deus. Temos que colocar nossa fé em prática, que tudo isso que nós estamos passando, louvado seja Deus, é permissão do Senhor na nossa vida, para nós verdadeiramente acreditarmos, crermos que o Senhor, ele pode fazer todas as coisas através da nossa fé. Então vemos, louvado seja Deus, que aquele criado, por intermédio dele crer na fé, na palavra do Senhor, o Senhor move as suas mãos e diz para aquele homem: como tu crestes, assim será feito. Então conosco não é diferente. Se nós cremos, louvado seja Deus, que aquela porta vai ser aberta, o Senhor abre. Se nós cremos que aquela enfermidade ela vai ser sarada, o Senhor vai sarar. Se nós cremos, louvado seja Deus, que o paralítico ele vai andar pelo nome de Jesus. Porque tudo, irmãos, é pela fé no Senhor e na sua palavra.
Eu sou o Diácono Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Creia, meu amado, que o Senhor ele pode fazer todas as coisas na tua vida e que Deus abençoe pelo sangue de Jesus.